Você já orou por algo, por alguém durante muito tempo e teve a sensação de que Deus estava em silêncio? Talvez você tenha pensado, será que Deus está ouvindo? Ou pior, será que ele realmente se importa? Jesus, ele conhecia bem essa luta. Então é por isso que ele contou uma parábola extremamente simples, mas profundamente poderosa. Uma história sobre uma viúva aparentemente fraca que conseguiu vencer um juiz poderoso e injusto. E o motivo dessa vitória pode mudar completamente a forma que você encara a oração. E nesse vídeo você vai descobrir o porquê Jesus contou essa parábola especificamente para não desistir de orar e o que a atitude dessa viúva revela sobre uma fé verdadeira. E por que a persistência na oração pode ser um dos maiores sinais de confiança em Deus. Mas no final da história, Jesus ele faz uma pergunta surpreendente, uma pergunta que continua ecoando até hoje. Lucas apresenta essa parábola de uma forma direta. Ele diz que contou essa história para ensinar algo muito claro: a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus ele apresenta dois personagens. O primeiro é um juiz, mas não era qualquer juiz, não. Jesus descreve esse homem como alguém que não temia Deus e que não se importava com as pessoas, ou seja, alguém sem nenhum senso moral e sem compaixão nenhuma. E o segundo personagem é uma viúva. Naquele tempo, uma viúva representava uma das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Ela não tinha poder, não tinha influência, não tinha quem a defendesse, mas ela tinha algo que mudou toda a história, que era a persistência. A viúva, ela tinha uma causa na justiça. Algo estava sendo feito contra ela. Então ela começa a procurar o juiz repetidamente. Então ela dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Mas o juiz não queria ajudá-la. Ele simplesmente ignorava o pedido. Durante muito tempo nada mudou, mas a viúva ela não desistiu. Ela voltou e voltou de novo, e voltou mais uma vez, até que o juiz finalmente diz algo curioso: mesmo não temendo a Deus e nem respeitando ninguém, vou fazer justiça a essa viúva, porque ela está me incomodando. Em outras palavras, ele não mudou por causa da justiça, ele mudou por causa da persistência dela. E aqui está algo que é muito importante. Jesus ele não está comparando Deus a esse juiz de forma alguma. Na verdade, ele está fazendo o oposto. Porque o argumento de Jesus é: se até um juiz iníquo responde à persistência, quanto mais Deus, que é justo e atento aos seus filhos. E que Jesus ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Ou seja, Deus ele não é indiferente, Deus ele não é injusto, Deus ele não ignora seus filhos, mas muitas vezes a oração persistente faz algo em nós, porque a oração persistente ela fortalece a nossa fé, ela molda o nosso coração e ela nos aproxima de Deus. Porque muitas pessoas pensam que orar várias vezes significa tentar convencer Deus, mas a parábola mostra outra coisa. A persistência na oração revela a confiança. Quem desiste facilmente, muitas vezes ele está dizendo: isso também não vale a pena continuar orando, isso não vai mudar, isso não vai resolver, não vai mudar o cenário. Mas quem continua orando demonstra algo que é muito poderoso: eu confio que Deus está ouvindo, mesmo quando ainda não vejo a resposta. E essa parábola, ela fala diretamente uma luta em que todos nós enfrentamos: o desânimo. Muitas pessoas começam a orar com fé, mas com o tempo as respostas demoram, as circunstâncias continuam difíceis e a esperança começa a enfraquecer. E é exatamente nesse ponto que Jesus ele diz:
não desista de orar. Não porque Deus precisa ser convencido, não, mas porque a oração nos lembra constantemente de algo essencial. Nossa esperança está em Deus. A viúva da parábola, ela não tinha poder, mas ela tinha determinação. E muitas vezes a fé não se parece com algo extraordinário. Às vezes a fé simplesmente significa continuar confiando, mesmo quando a resposta ainda não chegou. E no final da parábola, Jesus faz uma pergunta surpreendente, porque ele diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará ainda fé na terra? Perceba, porque a pergunta não é apenas sobre oração, é sobre uma fé perseverante. Porque continuar orando, continuar esperando, continuar confiando, mesmo quando não vemos resultados imediatos, é uma das maiores demonstrações de fé. Talvez você hoje esteja esperando uma resposta de Deus, talvez esteja cansado, talvez esteja pensando em desistir, mas essa parábola nos lembra de algo muito poderoso. Deus, ele não ignora o clamor de quem confia nele. E logo depois, nós vamos ver aqui no próximo episódio da nossa próxima parábola da série Parábolas de Jesus. Nós vamos continuar entendendo o poder da oração. Nós vamos conhecer a história do amigo importuno. Por que Jesus mandou insistir tanto em oração? Não é porque a oração, ela tem o poder de mudar histórias, de nos transformar, de aumentar a nossa fé, de aumentar a nossa confiança em Deus, de saber que quando nós temos por algum problema, tem alguém que nos ouve, tem alguém que vai estar conosco, que se compadece das nossas dores e que mostra a misericórdia divina quando nós estamos aflitos. Então, leve tudo a Deus em oração, continue crendo, continue orando, porque Deus no tempo certo, na hora certa, e se o seu pedido vem de acordo, as suas orações vão de acordo para glorificar o reino de Deus, vai ser feito, vai se cumprir, mas tudo tem um tempo. Amém? E para você que chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal, e continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.